Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Imard e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série chamada Bugiganga Tech. Para você que nunca esteve aqui antes ou para você que está chegando por agora, deixa eu te explicar e te introduzir a ideia do contexto de Bugiganga Tech. O Bugiganga Tech nasceu com o intuito de a gente compreender melhor como a tecnologia está inserida em praticamente tudo, daí o nome Bugiganga. Bem como os impactos que isso pode gerar não só para as pessoas ao nosso redor e para a gente mesmo, mas para as pessoas que estejam próximas de nós através de alguma coisa tecnológica. E não seria diferente no vídeo de hoje. O vídeo de hoje ele vai abordar um assunto um tanto quanto complicado e sensível. Basicamente, nós iremos entender a importância e a relevância do sensacionalismo e as fake news, como é que isso tudo pode representar um problema para a nossa sociedade. Ao longo do vídeo você vai ver algumas explicações do que são as fake news, como surgem as fake news, como elas se espalham por aí e os perigos que elas podem representar tanto para a sociedade, ou seja, a nossa estrutura organizacional mediante cidade e estado, bem como para o cenário político. E justamente esse é o meu ponto de inflexão aqui com vocês. Para ilustrar, nós iremos utilizar um exemplo fictício mais realista, um cenário político de um ano eleitoral no Brasil. E é isso que me motivou a rever e revisar esse roteiro com muita calma e paciência e que resultou na demora deste vídeo. Então, desde já eu peço desculpas na demora da entrega deste conteúdo. Assim como eu considero um tema importante, eu julgo importante revisar todos os detalhes para não abrir qualquer margem ou interpretação indevida. Isto é, alguém pode falar que eu estou defendendo um candidato X, um outro pode falar que eu estou defendendo o candidato Y, uma outra pessoa pode falar que eu estou defendendo a ideologia A e a outra pode falar que eu estou defendendo a ideologia B. E o meu tópico aqui não é este. O meu tópico é entendermos melhor como a tecnologia está inserida nesse contexto e dentro desse cenário que pode ser caótico e fundamental para os nossos dias de hoje. Então, sente-se de forma confortável, pegue um lanche, um suco, uma água ou a bebida de sua preferência e vamos ao conteúdo de hoje. Mas afinal de contas, o que são fake news? Talvez você se faça essa pergunta. Fake news ou notícias falsas são informações fabricadas e disseminadas como se fossem verdadeiras. Essas notícias podem distorcer fatos, omitir contextos ou criar narrativas completamente falsas, levando o público a acreditar em algo que não corresponde à realidade. Este tipo de desinformação tem o poder de influenciar opiniões, comportamentos e até mesmo decisões importantes, tanto individuais quanto coletivas. E para a gente poder entender um pouquinho mais desse contexto, dessa história das fake news, nós vamos analisar o caso dos irmãos Pulitzer. Para entendermos melhor como as fake news evoluíram até os dias atuais, vamos voltar ao final do século XIX, nos Estados Unidos, onde a rivalidade de dois irmãos, Joseph Pulitzer e James Pulitzer, moldou o que nós conhecemos hoje como o Yellow Journalism. Joseph Pulitzer era um imigrante húngaro que se tornou um magnata da mídia americana, quando então comprou o jornal New York World, em 1883. Ele basicamente inovou no jornalismo ao focar em histórias sensacionalistas, ilustradas e de apelo popular, que chamavam a atenção das massas. Seu sucesso, então, incitou seu irmão James a entrar no negócio.
E olha só o problema começando aqui. James, por sua vez, fundou o jornal New York Evening Journal, e para competir diretamente com seu irmão, ele adotou as mesmas táticas sensacionalistas, mas ele foi além. Ambos então começaram a exagerar notícias, criar manchetes escandalosas e até mesmo fabricar eventos para vender mais jornais. Essa competição tão feroz e tão audaciosa entre ambos os irmãos levou uma guerra midiática onde cada um deles tentava superar o outro em sensacionalismo. E você deve estar se perguntando, né? Como que isso tudo se deu? E como isso tudo aconteceu entre ambos os irmãos quando produziam essas notícias? Pois bem, Joseph, por um lado, tentava provar que seu jornal falava a verdade e que era o mais confiável, como é óbvio. Ele começou a publicar histórias de crimes exagerados e até mesmo conspirações políticas. Um exemplo disso foi a publicação de uma série de artigos afirmando que um alto funcionário do governo estava envolvido em um grande escândalo de corrupção, que mais tarde foi revelado como uma história totalmente falsa, ou seja, uma notícia completamente fabricada. Por sua vez, o seu irmão James, ele começou a expor supostas fraudes eleitorais massivas, alegando ter provas de que milhares de votos estavam sendo manipulados. Para isso, ele utilizou de documentos falsificados e depoimentos inventados para criar uma narrativa que apenas o seu jornal estava revelando toda a verdade. Fala para mim se isso não parece com o que a gente vê hoje. Muito estranho, não é mesmo? O que eu quero dizer é que, assim como no final do século XIX, hoje enfrentamos um cenário onde a disseminação de informações falsas é facilitada por tecnologias modernas e a busca incessante por cliques e engajamento nas redes sociais são as motivações perfeitas por trás de cada fake news, que podem ser políticas, econômicas e até mesmo de cunho pessoal. E a capacidade de criar e espalhar essas notícias aumentou exponencialmente com o advento da internet e das nossas queridas redes sociais. Você deve estar se perguntando, como as fake news se originam? Antes de mais nada, nós precisamos entender que elas podem ser criadas por qualquer pessoa com acesso à internet e um pouco de criatividade. As motivações variam, incluindo política, por exemplo. Ou seja, a ideia de manipular a opinião pública ou desestabilizar o seu adversário político. Talvez de origem econômica, para que você ganhe dinheiro com alguns cliques, os famosos tigrinhos por aí, ou que você aposte sem perder nada. Anúncios e visualizações pela internet, aqueles cursos que te prometem mundos e fundos com marketing multinível, marketing digital. E o mais comum que a gente pode ver por aí são as fake news de cunho pessoal, que você faz aquele conteúdo, você produz esse conteúdo por vingança, por notoriedade ou simplesmente pela diversão de enganar o outro. E é importante lembrar que a criação da fake news ou de fake news pode começar como um post em redes sociais, um blog ou até mesmo um vídeo manipulado. E a partir daí, a notícia falsa pode ganhar tração e se espalhar rapidamente. Para ilustrar como as fake news podem se manifestar e impactar a sociedade, vamos imaginar um cenário fictício em um ano eleitoral no Brasil. 2 candidatos principais estão disputando a presidência e um grupo decide, então, criar uma fake news sobre um desses candidatos. A notícia falsa afirma que este candidato está envolvido em um escândalo de corrupção, apresentando provas falsificadas. Uma vez criada, a fake news é postada em várias redes sociais, como o Facebook, o X, que é o antigo Twitter, o WhatsApp e o Instagram.
E para garantir que a notícia se espalhe rapidamente, os criadores utilizam de bots, que nada mais são que programas automatizados que compartilham o conteúdo em massa. Além disso, sites especializados em criação de conteúdos sensacionalistas replicam esta notícia, dando uma aparência de legitimidade, isso é, dando crédito de que aquilo é verdade. Influenciadores digitais pagos ou convencidos por uma causa específica do que está sendo veiculado de forma indevida também ajudam a espalhar essa notícia, aumentando ainda mais o seu alcance. Os algoritmos de recomendação são fundamentais para a forma como as fake news se espalham pelas redes sociais. E como é que isso funciona? A primeira coisa é a coleta de dados, ou seja, tudo o que a gente faz, o que a gente interage, curte, compartilha e o tempo que nós gastamos visualizando conteúdo nas redes sociais vão determinar tudo isso. Em seguida, nós temos uma análise desse engajamento pelos algoritmos de recomendação. Então eles vão ver o que você está curtindo, o que mais te interessa, o que não, quanto tempo que você está gastando consumindo todo esse tipo de conteúdo. Por fim, ele vai entender e vai gerar uma prioridade ao conteúdo que vai ser engajador para você. Se você curte mais coisas ligadas a carros e veículos, você vai ter visualização de conteúdos mais voltados a carros e veículos. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, e você pode levar para qualquer tipo de assunto. Se você, por exemplo, está no relacionamento e você consome conteúdo de mulheres que estejam seminuas ou de biquíni, ou as meninas consomem fotos de homens somente de cuecas ou sungas pela internet, elas vão ver esse tipo de conteúdo com mais facilidade. E isso vai gerar o que nós chamamos de bolha de filtro. Ou seja, você vai entrar dentro de uma estrutura onde você é exposto a esse tipo de conteúdo toda hora. Então isso dificulta ainda mais com que você consiga quebrar essa exposição de conteúdo e que você consiga ver de outras óticas. A tendência é que você, no fim das contas, continue consumindo ainda mais esse tipo de conteúdo. E você comece a seguir outras pessoas que também creem e consomem desse tipo de conteúdo. E aí você já sabe onde eu quero chegar, não é? Você deve estar se perguntando: existe algum impacto financeiro? É óbvio que existe. E nós podemos definir 2 pontos para compreender como é que isso gera um impacto financeiro. O primeiro deles é a monetização. Resumindo, redes sociais monetizam o engajamento através de publicidade. Mais engajamento significa mais tempo na plataforma, que significa receita para aquela campanha publicitária ou a dona detentora daquela campanha publicitária. E por último, o clickbait. Criadores de fake news frequentemente utilizam títulos e conteúdos chamativos para aumentar a quantidade de cliques e visualizações, gerando assim muito mais receita através dos anúncios. Quando estamos falando sobre automação em bots, nós precisamos entender algumas coisinhas um pouco mais aprofundadas. Bots nada mais são que programas automatizados que desempenham tarefas repetitivas pela internet, incluindo a disseminação de fake news. Então, como é que isso funciona? A primeira coisa é a programação, ou seja, o código por trás daquilo. Eles realizam tarefas específicas, como ficar repostando e postando esse conteúdo várias vezes, compartilhando esse post ou vários posts, ou seguindo uma série de usuários pela internet. E assim você cria uma rede de bots. Uma rede de bots pode ser criada para amplificar a disseminação de uma notícia falsa. Elas podem estar postando simultaneamente em várias contas, criando retweets automáticos e até mesmo respondendo posts de forma coordenada, dando a entender que são pessoas que estão interagindo de forma consciente. E com isso nós temos o seguinte problema. Nós vamos ter disfarce de perfis reais, ou seja, os famosos perfis falsos. Os bots frequentemente são configurados para se parecerem com os perfis reais, como eu acabei de citar. Então eles vão ter foto de perfil, nomes fictícios, um histórico de posts variados para dar uma ideia de que você está seguindo uma pessoa que é real, e assim eles evitam serem detectados como contas automatizadas. Vocês devem estar se perguntando, mas qual o impacto financeiro que está vinculado a isso? O custo.
Criar e manter uma rede de bots pode envolver custos significativos, incluindo programação, manutenção e infraestrutura desses servidores. Mas com que objetivo? Grupos ou indivíduos com interesses específicos, incluindo atores políticos, empresas de marketing digital, podem financiar essas operações para manipular a opinião pública ou promover produtos e até mesmo ideologias. Por último, mas não menos importante, nós temos as deepfakes e a manipulação da mídia, que envolvem as suas consequências dentro da área da tecnologia relacionada às fake news. As deepfakes são vídeos ou áudios falsificados que utilizam de inteligência artificial para criar representações incrivelmente realistas de pessoas dizendo ou fazendo coisas que nunca disseram ou fizeram. Você já deve ter visto pela internet vídeos que usam a montagem do Joe Biden, do Lula, do Bolsonaro ou de qualquer outro político com a sua voz, por exemplo. Ou que você pode disseminar conteúdo falso usando a voz e uma imagem como se fossem reais, mas nada daquilo está acontecendo de forma real. E como é que funciona para fazer essas deepfakes e essa manipulação? A primeira coisa é o uso de inteligência artificial. Deepfakes são criados usando redes neurais de aprendizado profundo, as famosas GANs, as Generative Adversarial Networks, que são modelos de IA que basicamente são treinados para ficar criando conteúdo falso e um outro para tentar detectar se aquele conteúdo é falso ou não. Ele detectando, ele volta a esse ciclo vicioso para que ele possa implementar melhorias e se tornar imperceptível. Eu já falei por alto sobre isso num vídeo a respeito de computação da vida de Alan Turing. Então eu vou deixar um card aqui, uma menção aqui ou um link fixado para este mesmo vídeo para que você possa assistir. E em seguida ele coleta esses dados, para esses deepfakes e a manipulação da mídia. Então imagens e vídeos de pessoas alvo, ou seja, aquelas pessoas que você quer atacar, são coletados para treinar esse modelo de IA. Então ele vai aprendendo e vai replicando as suas expressões faciais, bem como o seu movimento e a sua voz. E por último, o estágio aplicado disso é a criação desse conteúdo falso que você vê sendo disseminado pela internet. Qual que é o impacto financeiro disso tudo? O custo de produção. Manter essas redes neurais são extremamente caras, mas há pessoas que conseguem pagar por isso e recebem também por isso. E obviamente existe um propósito lucrativo. Deepfakes podem ser usadas para extorsão, difamação, propaganda política, até mesmo pornografia não consensual, ou seja, aquilo que você não consentiu, que fizeram sem a sua autorização, gerando lucro para o criador desse conteúdo e prejuízo para as vítimas envolvidas. Quais são então as consequências sociais e políticas disso tudo? A combinação dessas tecnologias cria um ecossistema potente para a disseminação das fake news. As consequências que eu gostaria de listar aqui, que são várias, mas que me chamaram mais atenção a primeira coisa é a desconfiança nas instituições. Quando o público é repetidamente exposto a informações falsas, indiferente do tipo de informação falsa que seja, a confiança nessas instituições como a mídia tradicional, o governo e o sistema eleitoral, que no nosso exemplo, vão acabar diminuindo de forma muito drástica. Por fim, você vai gerar uma polarização e um conflito. A fake news vai alimentar uma divisão social e política, consequentemente trazendo uma polarização que, consequentemente, leva a conflitos que sejam específicos ou até mesmo generalizados. Basta você ver as manifestações que já aconteceram para todos os lados aí, tanto da direita quanto da esquerda. E por fim, eu acho que o mais complicado disso tudo são as decisões baseadas em falsidades. Isso quer dizer o seguinte: os eleitores ou cidadãos podem tomar decisões importantes baseadas em informações falsas. Isso mesmo, eu e você podemos acabar tomando uma decisão em cima de mentiras que são veiculadas pela internet, que até mesmo nós às vezes estamos ajudando a compartilhar ou nós estamos gerando esse compartilhamento, afetando assim o resultado das eleições, como no nosso caso aqui, do nosso caso exemplo, e a formulação de políticas públicas são visivelmente atacadas e degeneradas.
Aí, Mardio, eu já entendi que eu não compreendo, eu estou compartilhando às vezes mentira pela internet, ou então às vezes eu estou ajudando a disseminar ainda mais, recompartilhando uma mentira postada por alguém, ou até mesmo estou falando com parentes, amigos e familiares sobre outras mentiras. Mas qual que é a conclusão que a gente precisa ter? O que a gente precisa aprender assistindo esse vídeo aqui hoje? Nós precisamos entender o papel das tecnologias na disseminação de fake news. Por quê? Porque é crucial para que a gente possa combater esse problema. A primeira coisa que eu posso te falar é: verifique as fontes do que você está veiculando. Questione as informações oriundas da internet. Veja se aquilo de fato é verdade. Se tem alguma dúvida, não compartilhe. Espalhe somente a verdade por aí. Todos nós, como pessoas, como cidadãos, temos um papel importante para desempenhar na luta contra a disseminação da desinformação. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Se tiver ficado com alguma outra dúvida ainda sobre esse assunto, deixe aqui para mim nos comentários. Vou ler todos como eu tenho sempre feito e respondido. Você quer talvez me sugerir um tema para o próximo vídeo? Deixe aqui para mim também saber, ou deixe lá na aba de comunidade. Eu devo criar alguma pesquisa dentro de alguns dias após o lançamento desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar a conscientizar ainda mais pessoas sobre os perigos das fake news. Até a próxima, pessoal!